Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Sexto episódio da segunda temporada. Tá fantástica essa segunda temporada, cara. Só convidado massa, só convidado bacana. Hoje, já vou falar da convidada de hoje, né, para ser mais específico. Hoje é 10 de fevereiro de 2021, né, lembrando que 2020 passou, mas tá tudo igual, não mudou nada. Continua em casa, né, continuamos aqui de quarentena. Você deve estar sentindo falta do nosso amigo Rodrigo, mas é bom que ele só encheu o saco, né? Hoje ele não pôde vir participar com a gente da gravação, mas acho que foi até bom, né? Porque ele representa o time de desenvolvimento, o time dos devs, de certo modo, e hoje eu queria ter treta aqui, né? Dev, QA, segurança, enfim. Mas talvez tenha alguma treta aí entre segurança e QA, vamos ver o que acontece, porque a convidada de hoje vai falar especificamente sobre isso. Episódio de hoje a gente vai falar como é que o time de QA pode contribuir com algo, de alguma forma, né, com o time de Application Security, com o time de segurança, porque a gente tem falado bastante aqui no podcast, né, acerca, né, de como tornar o software mais protegido, mais seguro na entrega, e para isso a gente tem que ter pessoas, processos, ferramentas, a gente já falou muito disso. Mas nada melhor como trazer um especialista hoje. Na verdade, além de especialista, ela é celebridade da internet, ruiva, uma pessoa fantástica, que, cara, conseguiu uma agenda aqui apertadíssima para ela conseguir participar com a gente hoje. É a nossa famosa Letícia Moreira Santos, mas vocês não sabem, vocês conhecem ela por esse nome, com certeza. Ela vai se apresentar para vocês. Letícia, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Se apresenta para a galera, o microfone é seu. Obrigada. Olá para todo mundo, eu ia dar boa noite. Já dando spoiler do horário que a gente está gravando, mas tudo bem. Às vezes eu esqueço que a gente não está em live, não está em eventos ao vivo. Mas, primeiro de tudo, eu queria muito agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, para contribuir com a comunidade, para ajudar a galera aí que está sempre buscando informações de como melhorar aí o nosso dia a dia. Eu sou a Lele Maine, do Instagram, do YouTube. Eu faço uns vídeos engraçados aí, eu tiro onda com a cara do desenvolvedor, tiro onda com a cara do PO. E de qualquer pessoa, na verdade, né? Eu gosto de falar mal de todo mundo. Esse é o meu conteúdo. Brincadeira da parte. Eu tenho feito esse trabalho aí para ajudar a galera que tá começando na área ou que não sabe que carreira seguir dentro de tecnologia. E basicamente é isso. Essa sou eu. Show! Eu falei Letícia Moreira Santos, a galera falou, meu, quem é essa, né? Aí quando falou a Lele Maine do Instagram, todo mundo lembra. É só lembrar da pessoa com o microfonezinho enroscado na cara, assim, né? Meio na orelha, meio no cabelo, e falando com sotaque mineiro, porque eu jurava que ela é de Minas, mas enfim. Letícia, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui ao DevSecOps Podcast. Vamos começar o bate-papo. Como só tá eu e você de segurança e QA, vamos tentar não tretar, vamos meter o pau no desenvolvedor, já que ele não tá aqui. Mas a ideia era a gente falar o seguinte, como é que a gente poderia contribuir os times, né? Antes de chegar nesse ponto, eu acho que se você conseguir, né, lembrar de algum caso e tal, eu posso trazer de repente também algum contexto. Você lembra de algum bug, alguma coisa grave? Eu não vou explicar o que é teste, não vamos explicar, o pessoal daqui do podcast já tá cansado de saber, mas você lembra de algum bug, alguma coisa grave que você já viu uma notícia, alguma coisa nesse sentido que trouxe um risco, um impacto, uma falha, alguma coisa que, catastrófico assim para alguma empresa, ou no lugar que você tá lá na hora quando você trabalha, espero que não, mas em algum outro lugar que você tenha passado ou ouvido. Você lembra de algum caso assim? Olha, eu lembro de quando eu tinha 3 para 4 aninhos de idade, eu era bem pequena, o caos que foi o bug do milênio. Nossa, você vê que uma pessoa é jovem, no bug do milênio ela tinha 4 anos. Eu acho que é clássico, eu tenho uma memória muito boa, eu lembro da minha família comentando, de passando na TV, mas eu acho que a gente pode, assim, não precisa nem ser um caso específico em si, a gente vê aí a vulnerabilidade que a gente sofre aí nas internets da vida. E a mesma vulnerabilidade que a gente sofre, as empresas também sofrem, né? Então, eu acho que esse é o maior medo das empresas hoje em dia, assim. O dano pode ser desde perder um clientezinho, desde, sei lá, vazar uma informação
específica que não era tão importante, a quebra de uma empresa, né? A gente vê empresas aí quebrando, literalmente falindo por conta de um bug que podia ter sido previsto e, né? Simples assim. Eu acho que às vezes a gente divide bastante. Eu fui desenvolvedor por 15 anos pelo menos, e eu criava os bugs. Às vezes a galera não tem essa consciência, né? Pô, quem cria o bug e quem cria a vulnerabilidade é o dev. Ele pode estar fazendo isso propositalmente, que é o caso de algumas empresas que eu trabalhei, onde o pessoal fazia fraudes internas no código. Então ele pode fazer isso propositalmente, mas normalmente ele faz sem querer. Esperamos. Mas o foco, né, a gente sempre tenta focar no desenvolvedor, né, porque é ele que está ali produzindo o código, em teoria ele tem uma certa responsabilidade sobre isso e tudo mais. E aí, como é que você acha, Lê, né, tenta dissertar sobre isso, você acha que faz sentido a segurança interagir junto com o time de QA, ou em algum momento se entregarem, e ainda... explica um pouquinho como é que é o ciclo do time de QA, como é que você faz hoje? Você atua na hora que tem que entregar o software, desde a primeira reunião de uma especificação lá, você está participando, ou o time de QA participando, ou falar você, ou o time, enfim, mas sempre entenda como a galera de QA. Como é isso no ciclo de desenvolvimento? O QA só vem no final e acaba sendo gargalo muitas vezes, né? Eu lembro que eu trabalhei em algumas empresas era assim. E como é que a gente poderia integrar com o time de segurança? Como é que você enxerga isso? E a gente vai debatendo sobre isso. Eu acho que quando a gente está construindo um software, a segurança e a qualidade, elas têm que andar ali lado a lado, né? E a qualidade, ela não é uma responsabilidade exclusiva do QA, né? Porque o cargo do QA, colocando, né, estendendo o QA é Quality Assurance, que a qualidade do produto, ela tá em volta do que o profissional de QA faz, ela tá em volta de tudo o que acontece durante a construção e desenvolvimento de um produto. Eu acho que no momento que vem o requisito de negócio, a gente tem que trabalhar, desenvolver e testar considerando a qualidade do nosso entregável, da nossa funcionalidade e também a segurança do nosso produto, né? Hoje, no que eu trabalho na Oracle, a gente tem um time de security específico que cuida ali da segurança do nosso produto. Mas assim, a gente tem muito pouca integração com eles dentro assim, dos times de desenvolvimento. Mas basicamente, respondendo sua pergunta sobre o trabalho do QA dentro do time de desenvolvimento, no modelo de gerenciamento de projetos cascata, o QA vinha ali no final, né? E aí por isso que era sempre o gargalo. Não porque o QA não conseguia entregar, mas porque a gente pegava o gargalo de todas as outras fases que atrasaram, né? Não só a fase de desenvolvimento, mas a gente sabe que geralmente um projeto assim, eles têm a tendência a atrasar, comer um prazo do outro, e aí chegar no QA com um prazo super apertado, o QA encontrar bugs, voltar para desenvolvimento, e aí bugs não eram previstos, correções não eram previstas, e aí tinha que voltar para o desenvolvedor trabalhar novamente naquilo, corrigir, para depois voltar para o QA testar novamente, e aí é nisso que a gente virava aquela bola de neve, né? E hoje em dia, o ágil, ele vem desmistificando isso, né? Tanto a questão de ser aberto a mudanças, quanto a interação dos papéis dentro de um time. Então, hoje, dentro de um time de desenvolvimento, é correto você ter ali desenvolvedores e QAs também para atuarem juntos durante todo o ciclo de vida de um produto. Por que a gente precisa atuar junto? Porque a qualidade, como eu disse, ela não pode chegar só no final. Então, o que acontecia lá atrás era justamente isso. Tudo ia sendo feito, mas a gente não estava garantindo qualidade. Aí chegava no QA, o QA ia levantar a qualidade e aí via que tava uma bosta, não tinha qualidade nenhuma. E aí, hoje em dia, trabalhando com o ágil, que a gente tem a obrigação de colocar o QA dentro de todos as fases do projeto, porque senão a gente está trabalhando no modelo cascata e essa não é a intenção da metodologia, a gente consegue garantir a qualidade desde lá o momento em que o PO está trazendo o projeto para dentro do backlog. Por quê? O que a gente via muito antigamente também era aquele dev marretado, né? O dev que não questionava.
que passavam uma coisa para ele olhava e falava, beleza, eu vou fazer. Ah, mas tá claro, mas você tem todas as informações que você precisa? Ah, não sei, vou trabalhar com isso aqui que eu tenho. E aí chegava lá no QA, por que dava muito bug, por que voltava muita coisa? Muitas coisas voltadas para o código, para a funcionalidade, mas também muitas coisas voltadas para as regras de negócio, que não estavam fazendo sentido, não estavam casando. Então hoje a gente consegue sentar junto com o time e trazer cada um o ponto de vista. Mas tá, para que eu vou usar isso? Ah, para isso, isso, isso. Mas o nosso produto hoje, ele diz que o correto é esse, não esse. Ah, mas então peraí, a gente tem que ver com a área de negócio o que é prioridade, o que o cliente está pedindo ou o que o nosso produto entende como correto, como seguro e etc. Então, basicamente isso, né? Falei muito, mas resumindo, hoje a gente tem o intuito assim, de trabalhar o QA em todas as fases. A gente vem garantindo a qualidade, eu acho que a segurança ela vem ali no combinho, não tem como, né, você pensar em qualidade, não pensar em segurança. Se você está construindo um sistema vulnerável, você fala, cara, não tem como ter qualidade nisso. Mas basicamente dentro do time de desenvolvimento essa é a função do QA. Entregar a qualidade não sozinho, mas fazer com que todos entendam a importância de construir um produto de qualidade, de testar em todas as etapas e etc. Sensacional, e eu acho que você colocou muito bem, você falou bastante, eu vou escorrer um pouco, depois você volta, mas acho que essa ideia, que nem você colocou, como eu falei, né, eu trabalhei muito tempo em desenvolvimento, e cara, o meu maior desespero era justamente o projeto chegava, né, eu trabalhei em empresa, por exemplo, que tinha um analista de sistema, que entregava para o desenvolvedor uma especificação, que entregava para o QA um teste, e assim por diante, então cada um fazia o seu papelzinho ali, cada um no seu quadrado. Só que a especificação já vinha torta com relação a regras de negócio e tudo mais, isso é um problema, e consequentemente o desenvolvedor, e já havia atrasado, né, o projeto já havia atrasado, já começa atrasado, é meio que padrão isso em algumas empresas, e consequentemente chegava por QA, uma regra de negócio que o QA tinha que validar, porque o analista passou, ó, eu vou clicar aqui e tem que disparar a bolinha amarela na tela. Aí você clicava e não vinha a bolinha amarela, aí o desenvolvedor falou, não tá escrito bolinha amarela, tá escrito bolinha. Então, assim, esse descaso de informação e integração dos times já causava muito problema e foi o que eu vivi muito. Então, o desespero meu de desenvolvedor na época era falar, cara, eu sei que o negócio já tá atrasado e eu sei que quando chegar lá na Letícia, ela vai barrar. Por quê? Porque tá atrasado, chegou mal feito e eu vou fazer do jeito que estão pedindo. Então, esse era um problema. O outro era o dev que você usou uma palavra e agora fugiu, mas o marreteiro, né? Ele chega e ele vai, é isso que me deram, eu não vou pensar mais, eu não vou pensar além. Nossa, faz sentido um cadastro aqui que o cara tá pedindo um nome, e-mail, CPF, um monte de informação sensível, por exemplo, e aí ele linkando um pouquinho com segurança, falando de LGPD e tal. Então, esse questionamento do dev, ou de quem quer que seja antes, do próprio PO, do próprio área de negócio, sei lá, poderia às vezes filtrar algumas coisas. E aí, por isso que eu quis trazer esse bate-papo pra gente falar assim, poxa, será que faz sentido todo mundo começar a olhar pra segurança? Será que faz sentido? Não, né? Eu falo, não sei se a Lê acompanha os vídeos, algumas coisas, eu falo muito que segurança é responsabilidade de todo mundo. E a Letícia acabou de colocar um ponto assim, olha, se não tiver um time de QA por squad, né, alguém de QA numa squad, num produto, né, cuidando daquilo ali, vai acontecer disso, chegar no final e fazer as validações que tem que ser feitas, porque acho que eu enxergo como um braço, né, Letícia? Acho que um braço da tecnologia, um braço do próprio produto, é o time de QA, é o time de segurança. Por quê? Inerente à sua responsabilidade, você vai validar as regras de negócio, né, falando um pouquinho de testes mais funcionais, né, poxa, tá fazendo o que o usuário pediu, tá fazendo o que o negócio tem que fazer nesse sistema, e tem uns testes mais técnicos, putz, performance, carga, integração, teste regressivo, sei lá. Por outro lado, é o que eu tô sofrendo agora, por isso que eu trouxe a Letícia para me dar fôlego pra galera que tá ouvindo aí, vocês desenvolvedores estão ouvindo aí, para ganhar fôlego, assim, o que segurança apanha hoje é o que QA apanhou no passado. Segurança está sendo deixada pro final. Quando chega na entrega, vai fazer um simples scan de código, por exemplo, putz, tem um monte de vulnerabilidade. Aí o que acontece? Volta, corrige tudo isso. E pior, né? Quando você fala, ó, não tá fazendo o que o usuário pediu, ou tô clicando que tá dando um erro, o desenvolvedor já enxerga que é mais fácil dele corrigir, em teoria. Quando você mostra um problema de segurança por uma vulnerabilidade no código, ele já pensa 3 vezes que ele fala, caramba, eu nunca vi isso, eu não sei pra onde isso vai, não sei que... RIP Inspection, o que é isso? Então o cara começa a pensar, às vezes mais desesperado ainda, porque ele sabe que já tá atrasado, ele sabe que vai ter que entregar correndo, e muitas vezes o negócio pressiona pra fazer rápido. E aí, Letícia, eu não sei se... Não, imagino que na hora que eu não seja assim, até por vocês já estarem...
É o contrário, né? E até para vocês estarem no modelo ágil, a pergunta você já trabalhou em algum lugar ou já viu algum cenário que o negócio pressiona as entregas independente de qualquer outra coisa? Por exemplo, abrindo mão de qualidade, como segurança e teste? Não. Nunca. Deus te abençoou. Eu já vi estenderem prazo, assim, de se descabelarem, xingarem todo mundo, mas subir sem a devida qualidade entregue, não. E na Oracle hoje, a gente tem pouquíssimo problema relacionado à segurança. Por quê? A Oracle, ela é líder de mercado. O produto que a gente desenvolve, que a gente entrega, a gente desenvolve para o mundo inteiro, ele é líder de vendas no mundo. Então, a gente não pode entregar um produto vulnerável, né? Então, a segurança, ela tá lá na pontinha inicial. Os nossos devs, eles têm uma lista de regras pelas quais eles devem seguir para escrever o código deles, garantindo a segurança, para que lá no final não tenha vulnerabilidade. Então é muito raro. Só quando acontece alguma coisa mesmo assim extraordinária que a gente olha e a gente libera uma versão, aí o pessoal de segurança olha e fala, isso aqui pode ser que dê um problema. É muito sensível? Não, mas a gente prefere voltar para vocês, corrigir, e geralmente, assim, aconteceu, eu tô na Oracle há 2 anos, durante esse tempo que eu tô aqui, aconteceram 2 vezes, da galera de security apontar alguma coisa, e era, uma das vezes eu até lembro que era tipo uma nomenclatura, ao invés da gente usar uma nomenclatura A, eles queriam que a gente usasse B, para não expor tanto assim os nossos parceiros, mas por questão de proteger nossos parceiros, né? Porque a informação pode estar ali, a gente não sabe para quem pode tentar acessar. Mas basicamente é isso. Então, e já aconteceu situações também de a gente colocar o produto em produção em um lugar, a galera de security acionar o QA do time, pedir os test cases que a gente fez como QAs, e para eles poderem realizarem lá do lado deles, olhando pelo lado de segurança e tal. E aí a gente consegue trabalhar assim nesse paralelo, mesmo que distante, né? Porque, por exemplo, nosso time de security é uma galera lá da Índia. Então, por mais que a gente esteja distante, a gente está na mesma linha de raciocínio. É aquela coisa do processo, né? Que eu sempre falo que a galera não gosta de seguir processo, mas quando você segue processo, você entrega um produto com uma qualidade absurda lá no final. Mas, felizmente, durante a minha carreira, assim, eu nunca peguei um lugar onde falavam, não importa se não tá 100% ok, a gente vai corrigir isso enquanto estiver em produção, pode subir. Faço muita brincadeira com isso, mas geralmente não acontece. Pelo menos comigo. Deus abençoou a Letícia de não ter trabalhado num lugar assim. E você tocou num ponto legal, Lê, que posso te chamar de Lê, né? Claro. E você tocou num ponto legal que é assim, poxa, a Oracle, todo mundo conhece a Oracle, Microsoft, Google, são empresas que, além dos próprios produtos, né, por exemplo, Windows ou um banco de dados Oracle que seja, não é um produto que ela usa, além dela usar, mas é um produto que outros vão usar, empresas gigantes. Então, a preocupação com segurança é com os clientes da Oracle, por exemplo, e das empresas, né, em alguns cenários. Não comigo mesmo. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que o Rodrigo conhece bem, que não está aqui hoje para defender, mas é uma das maiores empresas de turismo do Brasil, da América Latina. E lá, eu cheguei a ser demitido de uma equipe, porque eu falei que eu não ia... Eu era dev na época lá, e eu cheguei a ser demitido de uma equipe porque eu falei que eu não ia subir sem testar uma funcionalidade que eu tinha feito. Porque eu sabia que era crítico e qualquer probleminha que desse ia parar toda a pesquisa do e-commerce, por exemplo. E aí o gerente não gostou, porque ele queria entregar, porque tinha meta, porque tinha bônus, porque se você tiver rollback afetava bônus e tudo mais. Eu não vou falar o nome da empresa, mas pra quem tá ouvindo aí, é só acessar meu LinkedIn, que você vai eliminar muitas possibilidades. Eu vou olhar, Mas assim, eu cheguei a ser... o gerente falou assim, eu não quero mais o Cássio na minha equipe. Porque eu bati de frente, eu falei, não vou subir, porque eu tava no prazo, precisava subir o negócio. Eu falei, cara, vai subir e vai quebrar, porque eu não testei direito. Então a chance de quebrar era muito grande, muito mesmo. Então, assim, pra você ter ideia, Leandro, por isso que eu falei, cara, você já trabalhou em algum lugar assim? Porque eu trabalhei em lugares assim. Então, eu entendo, às vezes, a briga do dev, e eu espero que você não tenha passado isso na Oracle ou em outro lugar também, mas essa rixa, né, que tem do desenvolvedor com todo mundo. O segurança é chato, de certo modo a gente é mesmo, mas
pra proteger vocês, pra proteger todo mundo. Mas, o segurança é chata, vai chegar o QA, aquela mina lá vai fuder meus testes, vai fuder meu software, vai voltar pra trás pra ter que fazer de novo. Por quê? Porque ele sabe que o chefe, que o gerente, que o negócio, e aí eu tô pegando esse exemplo porque eu trabalhei lá, mas não foi uma empresa só, foram várias, porque o negócio pressiona, porque tem meta, porque tem marketing, porque eu acho que a exceção da exceção é se for alguma regulamentação, alguma lei, alguma coisa que precisa subir, aí tipo, cara, faz aí do jeito que dá, imagino, tô chutando aqui que poderia ser uma exceção, mas você pode estar abrindo mão de muitas coisas. Por exemplo, imagino que os testes... aí pode falar um pouquinho mais em detalhe, como é que você faz um teste lá de um produto? É funcional, é visual, é técnico? Porque às vezes você pode... Aí eu quero chegar no ponto, como é que a gente poderia se unir forças para tornar o software melhor, né? E o melhor envolve a questão qualidade e a questão segurança. Porque assim, eu trabalhei numa empresa que o pessoal tinha um teste de regressão, por exemplo. O cara mexeu num botão lá na tela XPTO, mas tinha que testar todo o fluxo do e-commerce. Porque era tão mal feito, é tão emaranhado lá por trás a arquitetura, que qualquer coisinha quebrava outra coisa. Então tinha um teste de regressão para qualquer mexida. Como que é para você hoje isso? Então, a gente, como eu falei, a gente segue um fluxo de garantia de qualidade e não sou só eu que testo dentro do time, né? Todo mundo testa, resumindo assim. A gente começa lá pelo dev, né? No momento que ele está construindo o código dele, ele faz os testes de unidade e os testes de integração. Então, geralmente, eu sou incluída já ali. Não que eu faça os testes para ele, quem faz os testes é ele, a responsabilidade é dele. Mas como que eu ajudo nessa etapa? Ajudando ele a abrir a mente dele dos possíveis erros que podem acontecer. E outra coisa que a gente faz também que ajuda bastante é fazer um teste de ponta a ponta já em fase de desenvolvimento. Então, sempre que o dev está para entregar alguma funcionalidade, para entregar alguma user story, eu como QA ainda não tá ainda na minha lista de prioridades para fazer o teste funcional, eu paro o que eu estou fazendo, sento com ele e a gente faz um teste de ponta a ponta. Aí a gente já elimina aqueles erros idiotas de linha de código, tá faltando um acento, tá no formato errado, coisinha que eu pegaria assim no momento do teste funcional voltado para o código, a gente já consegue eliminar ali. Por que que isso é importante para mim hoje? Porque eu trabalho com um produto que faz integrações fiscais nos países do mundo afora. Então eu preciso estudar as normas fiscais, as taxas, tributos de cada país, entender como eles trabalham, como eles funcionam, e aí o meu teste como QA é validar se o que a gente está mandando está correto, se o governo está aceitando, se a gente está calculando certo, se a gente está mandando no formato que eles esperam receber. Então, o meu teste não é aquele teste visual de telinha, né, que a galera testa, assim, campo, valida caractere, essas paradas. O meu teste, ele é voltado para a área fiscal, então eu tenho que garantir que o que o meu cliente espera receber mandar para mim, processamento daquilo, né? E entregar para o governo e o que o governo espera receber, a gente está fazendo esse fluxo funcionar corretamente. Então, é um teste bem mais chatinho. Geralmente, quando eu pego uns bugs cabulosos, são bugs voltados para as regras de negócio, porque a gente já tem um produto estruturado, que o nosso software principal já é estruturado, e algumas coisas a gente não pode simplesmente mudar nele, porque é um parceiro lá na Alemanha, que é uma condição extra particular, e enfim. Então, geralmente, o que a gente pega é mais voltado para negócio, e aí a gente acaba voltando lá para a área de produto. A galera de produto vai negociar com o parceiro como a gente pode resolver isso. E aí, mas coisa assim voltada pro código mesmo é muito difícil, assim, sabe? Justamente por esse trabalho que eu já faço ali com os desenvolvedores de testar durante a fase que eles estão desenvolvendo. E aí, além disso, a gente tem também as regressões. Geralmente, quando a gente tem troca de versão em produção, quando entra algum parceiro novo numa versão que a gente já tem em produção, quando acontece alguma mudança ou até mesmo um bug não previsto lá durante o produto que já está lá no cliente. Então, a gente faz uma regressão assim, que não é
o teste todo, mas a gente precisa garantir que o que foi alterado não impactou o que já estava funcionando e que o que foi adicionado funciona, mas assim, sem impactos no que a gente já tinha antes. É muito importante, acho que a regressão ela é indispensável para qualquer produto. Qualquer alteração que você fizer, mas passou de boa na outra vez, a gente não precisa retestar tudo, precisa retestar. Sempre precisa retestar. Sempre. Você tá trocando uma versão, você pode, sei lá, pode dar chabu nessa branch nova que você criou, cara. Vamos testar, não custa nada, sabe? Não, é melhor a gente testar aqui do que falar pro cliente, tá liberado, pode instalar a nova versão. E o cara não conseguir fazer nada lá. Então, é menos arriscado a gente trabalhar aqui, resolver aqui, do que esperar chegar lá pro cliente levantar a bola e falar, putz, corrigiu aquele bug lá, mas apareceu outro, meu. E aí, o que a gente faz? Então, é basicamente isso. Então, e aí, além dos meus testes, o PO também testa. Então, depois que a gente não tem uma ordem certa, né, dentro do BSTQB, que é a empresa que certifica a galera de teste. Tem a ordem, né, que é primeiro o teste do QA e depois o teste de aceite final, do cliente final. Mas dentro do nosso time, como a gente trabalha muito junto, às vezes o PO faz o teste de aceite dele antes de eu fazer o meu QA. Porque ele sabe que o meu QA vai mais a fundo nas funcionalidades do que o aceite dele. E resumidamente é isso mesmo, o QA é uma lista gigante de testes e o aceite é como se ele passasse pelas funcionalidades principais e, beleza, precisa funcionar, tá funcionando, vamos liberar. Então, mas a gente também tem esse cara aí testando. Então, basicamente, no time, todo mundo testa. E no meu time, como a Scrum Master é QA também, o Scrum Master também testa. Sensacional. Cara, tem tanta coisa dessa fala aí que eu tentei pegar aqui, mas eu vou tentar resumir. O primeiro é a frase que você falou assim, ó, sempre tem que retestar. Ponto final, durmam com essa, boa noite, já podia encerrar o episódio aqui. A segunda você falou assim, poxa, a gente faz, estando inserida no ciclo de desenvolvimento, eu coloco, olha só, é quase que engenharia social, é quase hackear a mente do dev pra falar assim, negão, amigão, sabe aquele assentinho que sempre dá problema de char, sempre dá problema de encoding, sabe aquele errinho de código que sempre, já peguei outras vezes, então você vai plantando a sementinha ali que o cara evita de fazer aquilo. É quase que um negócio subconsciente, assim. Mas para isso você precisa estar lá na equipe antes, né? Em fases anteriores do ciclo de desenvolvimento. E aí você usou outra palavra legal, você falou, eu testo um nível técnico e funcional mais a fundo, que eu não fico vendo esse tipo de coisa, por exemplo, né? Que é o tipo de coisa que dá para fazer automaticamente. Você pode fazer automação de teste, por exemplo, fazer um Selenium da vida, um exemplo mais esdrúxulo possível, que vai ficar clicando na tela, fazendo variação de caractere, tamanho de caractere, campo, essas coisas. Você pode fazer automatizado, garantir que aquilo está bem feito, que passou ali, está resolvido, não precisa de alguém para fazer isso, que quando você precisa de alguém, né, você está engargalando o processo, vai demorar um pouco mais, você não ganha escala nisso, né, de um certo modo. E aí, Lê, eu queria trazer para um ponto de segurança agora. A gente sofre a mesma coisa, porque a galera, muita coisa de segurança ainda é manual, apesar de ter ferramenta para tudo. Mas a galera não quer pôr, além das ferramentas, tem ferramenta Enterprise que é mais cara, mas, cara, uma Oracle da vida, uma Microsoft, empresas grandes, elas não economizam nesse sentido, elas sabem o valor disso, assim como não economizam no time de QA, por exemplo, e já tem automação para tudo isso. Então, o maior desafio hoje de entrar num squad de desenvolvimento gente, eu não sou chato, não vim aqui bloquear e ficar vendo se vocês estão navegando em proxy na Deep Web, não. Eu só quero garantir que vocês não estão trazendo caquinha para dentro da rede, que vocês não vão clicar no negócio e trazer um ransomware para cá, que vocês não vão subir um software que vai expor um cliente, que vai causar uma vulnerabilidade. Então, dá para automatizar tudo isso. E aí, perguntas. Já ouviu falar sobre IAST? Não. Nunca ouviu falar. Para quem tá ouvindo aí o podcast, para quem tá lá no YouTube, enfim, onde vocês estiverem ouvindo isso, IAST é uma ferramenta, a sigla, né, é de Interactive Application Security Testing. Então, basicamente, é uma ferramenta de teste de segurança que ela fica completamente transparente, só para o time DSI que consegue enxergar, mas ela fica plugada lá num servidor web, por exemplo, junto com o código da aplicação, enquanto alguém tá validando, usando o software de fato. Então, vamos supor que você fez uma automação para validar uma tela. Você tá lá, o robozinho tá clicando e fazendo um monte de interação ali. Ou alguém, né, fazendo um PO lá que a Letícia falou, ele faz um teste lá dele e a aceitação dele. Imagino que ele vai navegar, vai fazer ali algumas coisas, tem um teste de regressão, enfim. Enquanto tudo isso está acontecendo, essa ferramenta ela tá capturando todas essas interações mais próximas de um cenário real, de um usuário, vamos dizer assim, e interceptando esses requests, por exemplo, e vendo se isso tem vulnerabilidade ou não.
Diferente de um teste dinâmico, um teste de código que não pega algumas coisas em runtime, por exemplo. Então é uma ferramenta subestimada no mundo da segurança, pouca gente conhece, tem poucas ferramentas também dessa no mercado, mas tem umas enterprise muito boas, que daria, por exemplo, para plugar junto com o time de QA, que ele sabe, cara, se eu tô navegando aqui, se eu fizer um teste de funcional que eu fizer, vai trazer valor pro time de SI, porque ele vai estar pegando outras coisas lá por trás, que não faz sentido saber tecnicamente, né? Não precisaria, mas que agrega nesse sentido. Então, dito isso, né, já tem uma ferramenta que automatiza, que daria para plugar e todo mundo fazer isso, todo mundo ficar feliz, legal. Como que você acha, Lê, aí no processo, porque, de novo, você colocou, outra palavra que você colocou bem legal, processo, cara, é tão difícil, eu particularmente odeio o processo, mas eu sei da importância deles. Eu sei que eu tenho que seguir processo. Você falou lá, o desenvolvedor tem uma regra, um checklist, eu tenho um checklist de teste, enfim. Se você não segue isso, vai passar alguma coisa. E esse checklist, processo, tudo isso já foi definido pensando na melhor forma possível. E se tiver que ajustar, ajusta, não tem problema nenhum, vai evoluindo o processo por si. Mas por história, por experiência, a galera não quer seguir processo. Eu quero entregar, eu quero subir, eu quero fazer, vai. Tinha um dev amigo meu, inclusive, que, aliás, se você estiver ouvindo aí, Rafael Carvalho, mais conhecido como Presuntinho. O lema dele era, teste é para fracos, meu teste é produção. Então ele burlava processos para subir em produção, isso literalmente falando. E ele sabe disso e, enfim, exponho mesmo. E aí, como que você acha, Alex? No processo, poxa, acha que faz sentido ter alguém de security, e aí, não um cara de segurança, mas com esse viés de segurança, seja um tech lead, seja um security owner, como eu já vi em algumas empresas, ou security champions, em alguns lugares eles falam, nas squads, nos times, nos produtos, não necessariamente junto com o QA, mas, poxa, olhando do ponto de vista de segurança, assim como você está olhando do ponto de vista de qualidade, enquanto a galera está desenvolvendo, ou na entrega de uma feature, de um microserviço, etc. Como você enxerga isso? Você acha que faz sentido até trabalhar junto? Como você veria isso? Aquele lance que eu falei, né, da questão do time, por exemplo. Eu, como QA, eu não trabalho sozinha dentro do time, né? Eu trabalho com os desenvolvedores, com o PO, com o time em si. Então, eu acho que faz total sentido, principalmente quando você tem um produto que está sendo criado ali e você ainda não tem muita visão do que pode impactar ou não na segurança. No caso de, por exemplo, de produtos como o produto que eu trabalho, que já é um produto que tem aí quase 30 anos de mercado, que você tem uma baita estrutura de um time de security trabalhando por trás, antes da gente pensar em desenvolver algo, beleza. Mas quando você não tem isso definido, estruturado, é o que eu sempre falo. É mais um par de olhos, mais uma mente pensante que pensa numa linha de raciocínio diferente. Por que o QA é importante dentro do time de desenvolvimento? Porque a linha de raciocínio do QA não é a mesma linha de raciocínio do dev. Seria a mesma coisa na questão de você ter alguém de segurança dentro de um time de desenvolvimento. A forma que o cara que tem ali uma visão da segurança vai ser... Ele vai pensar numa linha de raciocínio completamente oposta do desenvolvedor, a do QA. Então a gente soma ali as ideias, as experiências e o que pode dar certo, o que pode não dar errado, e com certeza só vai agregar. Não tem como você ter uma pessoa dessa dentro do time e falar, essa pessoa só tá atrasando o time. Não tem como. Você tá barrando o meu lado. Assim, é lógico que, né, é mais uma pessoa pro dev se preocupar. Mas pelo ponto de vista de QA, eu acho que seria uma pessoa que me ajudaria muito a ver, tipo assim, uma linha que eu não vejo. Porque hoje eu penso muito pela qualidade, né? E aí a galera fala, você garante qualidade e segurança? Não, eu garanto qualidade. Calma aí. Eu preciso o sotaque tá chegando, gente, tá chegando. Eu preciso pensar pela qualidade. Eu não sei como uma pessoa que trabalha com SI formula a linha de raciocínio dela para trabalhar. Eu não sei, eu nunca trabalhei com SI, eu nunca estudei SI. Então, eu não posso dizer que eu entrego qualidade e segurança. Deve ter QAs por aí que fazem isso, com certeza. Com certeza, deve ter QA no mundo afora aí só para isso. Só para testar a vulnerabilidade, mas não é esse o meu foco. E é meu gato. Eu tenho um gato, pelo amor de Deus.
Faz parte, gente, faz parte. Ele sai destruindo a casa. Sempre que eu não posso. Eu tenho cachorro. Enquanto a Letícia arruma o gato, vou finalizar esse fechamento pra gente ir pra um outro tema aqui, que é exatamente isso que ela falou, cara. Ela tem um pensamento diferente do dev, e eu, como fui dev, eu posso falar com um estudo de caso disso. Eu sigo o caminho feliz das coisas. Eu até sei onde vai dar erro e eu evito aquele ponto ali. Então, exato, porque assim, a cabeça dela é pra falar, cara, e se eu clicar aqui? Poxa, será que o negócio tá de acordo com a regra de negócio? Tá validando tal coisa? Às vezes esqueceu, às vezes passou, natural. Então é pra garantir que a qualidade do produto vá pra frente. Que é pra puxar o próximo tema, não é uma... E aí, tenta responder essa pergunta, né, Lê? Por que tem essas tretas do dev com todo mundo, né? Cara, a gente, né, QA, segurança, ninguém tá pra barrar ninguém. Ah, não gosto do dev. Cara, eu fui dev, vou programar minha vida inteira, todo mundo deveria saber programação. O dev, ele é dodói. Porra, dev, porra. O dev, ele não gosta de seguir processo, de seguir documentação, ele gosta de codificar. É disso que ele gosta. E quando você acha um bug, quando você encontra uma vulnerabilidade, o que quer que seja, você está pegando na ferida dele. Você está ferindo o grande ego. Você está falando que aquilo que ele ama fazer não está bem feito. É a mesma coisa. Eu entendo o sentimento do dev. É a mesma coisa de quando acontece um bug em produção que eu não consegui prever nos meus testes. Eu me sinto... Olha só, vocês achando que o QA não tinha sentimentos. Olha aí, repita, Lê, por favor. Claro que tem sentimentos. Bug em produção, a gente falta infartar quando acontece. Mas muito é por conta disso. E aí é o que eu sempre falo pra galera, cara. O dev, não é que ele quer ser chato, que ele quer ser crítico e tal. Você tem que entender que você tá pegando no ponto fraco dele. E aí você tem que saber falar com ele, você tem que saber mostrar. Olha, não tô querendo dizer que você não fez direito, mas é que aqui, ó, tem uma correçãozinha. Mas assim, nada demais. Saber falar. Eu como segurança, eu pego vulnerabilidade em código, eu não falo que o cara fez cagada, né? Do jeito que você tá falando. Porque às vezes ele nem sabe desenvolver eu fiz uma palestra chamada Programação Defensiva. Porque às vezes a gente, cara, faz as coisas do dia a dia ali com os frameworks e tal, bonitinho. Mas olha, eu vou pôr um payload aqui diferente, você vai ver como é que eu chego no seu banco de dados em 5 minutos. Aí o cara, nossa, eu nunca pensei nisso. Exato, por isso que eu tô aqui. Mas, como você falou, putz, só falta infartar quando eu acho um bug em produção. Imagina quando é uma vulnerabilidade. Eu trabalhei numa empresa, cara, eu trabalhei em tudo que é lugar nessa vida, né? Tem uma empresa que eu passei que uma bela manhã, um dos blogs da empresa amanheceu pichado. Então amanheceu lá uma mensagem hacktivista e tudo mais. Sorte que foi pichado, poderia ser coisa pior, tipo pornografia e tudo mais. Mas enfim, isso danifica a imagem da empresa e tudo mais. Mas assim, foi um caos. Porque, cara, como é que eu não vi isso? Como é que passou e tudo mais? Aí começamos a fazer monitoria, começamos a explicar para o desenvolvedor por que aquilo aconteceu, explicar para o negócio, pro porquê começar a ter um passo a mais lá no build, lá no deploy. Porque segurança é sempre isso. Poxa, ó, vou pôr um negócio aqui que vai impactar de alguma forma, seja na usabilidade, seja na performance, enfim. Eu uso sempre o exemplo da catraca, né? Você quer deixar o prédio sem catraca, todo mundo entra. Quer pôr a catraca, beleza, você vai ter o controle melhor de acesso, mas vai ter uma fila, né? Vai demorar um pouco para as pessoas fluírem ali. Mas segurança é isso, porque se você não valida e não tem esse pensamento, muitas vezes até do fraudador, do atacante ali, vai passar coisas que o atacante não tem limites do outro lado. Eu não tô nem aí se eu vou fazer stalker na sua rede, puxar todas as suas informações para eu causar um dano em você ou pior, né, invadir a sua empresa, porque nesse eu usou o exemplo da Oracle, às vezes eu não quero invadir a Oracle, eu quero invadir alguém que usa o produto Oracle. Então se tiver uma falha ali, é uma brecha que eu vou conseguir entrar. Então é simples assim, uma falha sua causou um dano no seu cliente e, cara, isso vai demandar não, né, vai resultar em multas, né, em processos, enfim, etc, além do impacto na sociedade como um todo. E aí, puxando o segundo tema, né, como é que você acha que como que você enxerga, né, que a gente poderia mudar esse, eu não diria o ego, porque ego é muito difícil mudar, mas também, né, a cultura, como é que você enxerga, poxa, Dev, para de ser dodói, a gente não tá barrando você, a gente tá aqui pelo produto. Eu tenho que garantir a qualidade do produto, eu tenho que garantir a segurança do produto. Se fosse a sua qualidade, a sua segurança, você nem aqui tava. Mas como é que você acha que a gente consegue, poxa, cultura, educação, como você vê esse... Poxa, Dev, vem cá, tá todo mundo no time, né? Tem erro dos dois lados. Quando eu entrei na área, era tipo questão de honra achar um monte de bug, sabe? Então,
criou-se essa rixa entre QA e Dev, porque muitas vezes o QA, tipo, tava ali pra, tipo assim, vou achar tantos bugs nisso aqui, vou ferrar com aquele cara, não sei o quê. Então, tem erro dos dois lados, sabe? Se não tivesse esse comportamento do lado do QA, não teria essa defensiva do lado do Dev. Mas o que eu trabalho pra ser melhor nisso, tá? Eu trabalho com o time, eu acho que como time a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que fazer acontecer juntos. E o que eu tento mostrar pro Dev é isso. Me ajuda a te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra entregar a qualidade. Então vamos fazer isso junto, sabe? Quando você não entender algo, quiser ajuda com qualquer coisa, me chama. Da mesma forma que quando eu preciso de ajuda com alguma coisa que eu não entendo, quero tirar uma dúvida, ele também tá ali pra me dar o suporte. Vamos testar junto. Vamos fazer isso junto. Cara, peguei esse erro, e joga no colo dele. Não é assim. Peguei esse erro, eu acho que é isso aqui que pode estar acontecendo. Vamos fazer uma call, vamos olhar junto, entender junto. Beleza, nós dois não conseguimos resolver. Chama o PO, chama o fulano, chama o ciclano. E aí, trabalhar junto. Entender que, tipo assim, a gente não tá aqui pra apontar o defeito do outro. A gente tá aqui pra trabalhar junto. Mas aí, isso é uma mudança de postura que vai acontecer de ambas as partes. Não adianta eu, como QA, querer que o Dev aceite que eu tô ali pra achar bugs e pra ajudar ele, se na hora que eu encontro um bug eu não tenho a capacidade de investigar o porquê aquilo tá acontecendo. Pode fugir da minha... do meu conhecimento, porque às vezes pode ser algo muito técnico. Pode, mas a minha obrigação como QA é tentar levantar o porquê daquilo tá acontecendo. Se eu realmente não conseguir, aí tudo bem. Aí eu chamo ele, vamos levantar isso junto. Mas, é simples, é trabalhar junto, trabalhar em equipe. No momento que a gente consegue isso, hoje é o que eu falo pra galera, eu faço muita brincadeira com dev no Instagram e tal, mas o relacionamento que eu tenho com os devs no meu time é de parceria, a gente é muito parceiro. A gente trabalha junto, assim, diariamente, e no final a gente consegue entregar um produto com a qualidade, não porque a Letícia fez um QA da hora, porque a Letícia encontrou várias vulnerabilidades, vários defeitos, não. Porque a gente trabalhou junto, a gente entendeu junto, e no final das contas, se o produto tá lá no cliente funcionando bonitinho, foi porque todo mundo colaborou. Então é mais ou menos isso. Eu adoro fazer analogias, né? Acho que esse exemplo que você falou agora resume o seguinte. A palavra time fala tudo. É time, cara. Não adianta o goleiro ficar de braço cruzado, o time inteiro lá atacando, aí a bola chega do outro lado, é gol. Chega do outro lado, é gol. Então não adianta o cara, né? Ele não precisa ser o melhor ou o pior, enfim, mas ele precisa fazer o trabalho dele. Como um time. Se ele não defender, não adianta nada fazer 1 milhão de gols, porque ele tá tomando 1.000.001. Então não adianta o time perder do mesmo jeito, né? Até porque se acontecer algo inesperado lá em produção, quando voltar, não vai ser a culpa do dev que não fez direito, não vai ser a culpa do PO que não escreveu o requisito direito, não vai ser minha culpa que não testei direito. A culpa é do time. Se o time for bem sucedido, é graças ao time. Se o time for mal sucedido, é graças ao time. A gente nunca tem ali como ficar apontando dedos toda vez, sabe? Então, é exatamente isso. E eu gosto de falar muito do ágil, porque o ágil ele traz muito disso, né? Porque antes o cascata ele apontava muito o dedo, né? Tipo, é o fulano, é o ciclano. E o ágil já tirou isso da reta. Tipo, não tem essa de fulano errou. Cara, se não funcionou lá no final, o time falhou. Show de bola, porque esse ponto é exatamente isso. Às vezes acontece problema em produção, de segurança, né? Um incidente, e aí segurança vira os vingadores, né? Invadiram a terra, vem aqui me ajudar, socorro. Mas, cara, a gente não tem mais o que fazer. Agora é estancar o sangramento. Putz, aí a primeira coisa que a gente fala, cadê os logs? Não tem log. Eu falo, mas como é que não tem log? Eu preciso saber o que tá acontecendo na aplicação onde não tem. Aí você vai habilitar log, aí até você descobrir o problema, já pegou um ransomware na rede, já vazou informação dos funcionários, assim, já deu o rebuliço que tinha que dar, né? Bom, legal, Lê, eu acho que a gente estamos quase 45 minutos falando, deu pra introduzir, discorrer bastante sobre esse tema de, poxa, por que o dev é dodói, a palavra que ela usou. Sensacional, Dev, vocês são dodóis. Rodrigo, você que não tá aqui hoje, depois você for editar o episódio e ouvir, você é um dodói. Apesar que o Rodrigo agora é mais tech lead e tal, ele tá mandando fazer, pior ainda, porque eles se fizerem cagada, ele que tá mandando a arquitetura daquele jeito. Mas acho que, legal, a gente conseguiu introduzir bastante, assim, tentar
entender como é que a gente poderia se integrar. Nossa, eu sempre enrosco essas palavras. Integrar os dois times, tanto QA quanto security, porque no final, acho que a palavra que vale é time e qualidade, né? Porque a qualidade está envolvida no tudo, até inclusive no principal trabalho do dev, cara. Quem tem que garantir a performance da aplicação? Não é o QA nem o segurança, é o dev, é o código dele, se não tiver complexidade ciclomática, 50 mil if pra lá e pra cá, framework desnecessário. Então são coisas que ele tem que garantir. A performance, por exemplo, que está diretamente relacionada com qualidade, assim como o time de UX, design, etc. Lê, pra gente fechar, pergunta, tá? Aí, pergunta não pessoal, mas tem a ver com carreira, lógico. Você, nos seus cursos, certificações, enfim, tudo que você fez aí, você chegou a aprender, ouvir, ter disciplina sobre segurança técnica, tá? Não lei, não sei o que, não. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Você acha que se sim, se não, se tá defasado, se não tá? Como que você enxerga esse cenário de educação? Eu tive uma disciplina de segurança no meu último semestre da faculdade. No último? No último semestre. Que era segurança da informação. Tecnologia e segurança da informação. E aí, não lembro direito, porque assim, eu me formei em 2016, né? Vamos colocar aí, eu já tô em 2021, mas eu lembro que foi uma disciplina assim que o professor, para trazer, porque como era um assunto muito técnico, muito puxado, ele fez umas atividades diferentes com a gente, fez tipo como é que é? Palavras cruzadas, um desafio entre a turma de prova oral e tal. E aí eu lembro que eu e minhas amigas, a gente ganhou essas Olimpíadas de Segurança da Informação que ele fazia. Mas assim, eu acho que foi o único contato com SI que eu tive, porque nos cursos que eu fiz da vida aí, é que eu fiz cursos muito voltados para QA em si, né? Então não tem nem como culpar de falar, não teve, mas eram voltados para processos de QA, coisas bem internas de QA, mas por conta disso. Mas na minha faculdade chegou a ter. Eu fiz faculdade de gestão de TI, só para contextualizar. Não fiz tipo a faculdade de segurança da informação e aí só tinha uma de gestão de TI. Não, show é legal porque assim, muitas pessoas que a gente entrevista aqui, o próprio Rodrigo que grava com a gente, eles são profissionais que não têm ensino superior, faculdade, né, e, enfim, então eu pergunto muito pra quem, eu não sabia se você tinha feito ou não, eu acho interessante porque eu fui professor de faculdade, de pós-graduação e tal, eu acho legal falar, cara, tem que ter teste, tem que ter segurança, tem que ter fundamento de muitas coisas em qualquer curso que seja. Porque senão não faz sentido. Você falou, fiz GTI, pô, legal, tem que ter segurança lá, uma disciplina. Onde eu dei aula, era na primeiro ou segundo semestre, tinha segurança. Mas acho que faz sentido, lógico, os cursos de QA específicos não faz sentido mesmo, mas quando você fala do curso superior, eu acho que tem que se encaixar de alguma forma esses pontos, né, pô, qualidade, segurança, dentre outros, né. Show, legal, Letícia, eu acho que deu bastante tema aqui pra gente, acho que o pessoal curtiu, depois a galera manda as perguntas aí, os ouvintes sempre mandam. Teve um ouvinte que mandou uma pergunta aqui, é a pergunta capciosa, ele fala assim, vocês acham, é o Marcelo PB, deve ser Marcelo Paraíba, ele mandou aqui mandou pra mim por e-mail, ele fala assim, vocês acham, eu pego as perguntas, óbvio, a gente tá gravando, né, eu pego as perguntas e relaciono com o episódio que a gente vai gravar, né, gente, pelo amor de Deus. O cara não tá ao vivo aqui na gravação. Teve uma pergunta que foi enviada no passado, falando assim, vocês acham que os times de arquitetura, os times de QA, os times de segurança, deveriam acabar? E aí eu falo isso porque tem um episódio que a gente gravou com um arquiteto de soluções, o Marcel Pacheco, que ele falava, cara, o papel do arquiteto vai acabar. Não precisa mais de uma pessoa digitando algumas coisas ali. O time, o full stack, aquela coisa toda, começa a dividir essas responsabilidades. Então, eu não sei, você acha que o segurança tinha que acabar? Você acha que o QA tinha que acabar? O dev tem que fazer tudo? Como você enxerga isso? Nossa, coitado do Dá pra responder isso? Nossa, não tem como. Como eu comentei durante o nosso podcast aqui, são olhares muito distintos. Foi como você disse, o dev ele vai olhar sempre pelo caminho feliz. O cara de segurança vai olhar sempre pela vulnerabilidade. E o QA ele vai fazer tudo que pode dar errado. Então, são três papéis. O dev olha o caminho feliz, a gente olha os caminhos tristes, né? Exatamente, a gente pensa no todo e
E o dev não tá errado de olhar isso. A função dele é construir, não construir e testar e escrever requisito, e entregar. Nanana. Se você for pegar e estudar a fundo o QA, ver o tanto de processo que tem dentro de QA, como eu tenho certeza que tem também dentro de segurança da informação, não tem como você falar que, tipo, um profissional entrega todos esses processos. Não tem como. Não tem como, tipo, é humanamente impossível, é muito processo. E qualidade e segurança a gente sabe que são coisas que a gente garante com processos, seguindo regrado processos. E aí, não acho que eu concordo com o seu amigo do que ele falou da questão do arquiteto, né? Porque hoje, por exemplo, em times ágeis, tipo, você não tem um arquiteto ali dentro, você não precisa dessa função. Principalmente porque o time ali já é autogerenciável. Mas esses profissionais que fazem parte ali da entrega final, que fazem parte do processo de construção de qualidade, melhoria, etc., não tem como você descartar eles. Muita gente fala pra mim, o QA vai morrer, o QA, não sei o que, a automação vai substituir o QA. Quem dera. Se desse pra automatizar tudo, eu ia ser muito feliz. Mas, infelizmente, a automação, ela não anula o trabalho do QA. Tem um trabalho mais empírico ali que nunca vai morrer, né? E eu acho que eu concordo também, cara. São visões diferentes. Eu acho que não tem problema nenhum o desenvolvedor ter ali um fundamento de segurança para programar melhor, ou mesmo um fundamento de teste para ele saber evitar erros, por exemplo. Mas não é responsabilidade dele fazer tudo isso. Para isso existem esses papéis, né, esses cargos, departamentos inteiros só para teste, só para segurança, para garantir tudo isso, né? Bom, legal, gente. Esse foi o episódio número 6 do DevSecOps Podcast. A gente falou sobre, cara, tentar integrar QA e segurança, tentar ajudar o nosso amigo Dodói, que é o Dev. Letícia, faça as considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter achado a agenda, que a gente sabe que é uma vida corrida, ainda mais que essa história de conteúdo na internet aí, que o povo não deixa a gente em paz. Quando abre a caixinha de pergunta lá, então às vezes eu até me arrependo. Falo, caramba, agora tem que responder todo mundo. Mas enfim, faça as considerações aí, Lei. Muito obrigado por participar novamente e a gente pensa no episódio futuro aí pra você voltar aqui. Com certeza, eu agradeço o convite. Galera que ainda não me conhecia, vai lá me conhecer no Instagram, Lelemende. Faço uns vídeos bem palhacitos, ajudo bastante. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma help dentro da comunidade aí de tecnologia, é só me mandar um direct, que eu tô sempre respondendo a galera. E então o spoiler aqui, na semana que vem, o próximo, na verdade, acho que... Calma. Dia 10, pro dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, já tem lá no meu Instagram as frases da galera de segurança da informação. Olha só, que spoiler, hein? Com certeza, muito engraçado, vocês vão se divertir. E é isso, muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Show, pessoal. E eu acho que eu contribuí para essas frases. Pelo menos uma minha tem que estar lá. Deve ter, com certeza. Pessoal, obrigado. Esse episódio número 6 deve ser o Podcast. Sou Cássio Pereira, Letícia Maine participou com a gente. A gente se vê semana que vem. Valeu. Termina aqui. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.